Olá, tudo bom? Já falou com Deus hoje? Não? Então este é o seu momento. Essa profecia você faz parte e talvez nem saiba. Então eu estou aqui para te relembrar e para te alertar, ok? Então vamos estudar a Bíblia. Ela é a nossa única regra. Se você acreditar somente no que eu estou falando, pode parar o vídeo por aí. Eu gostaria que você, terminando o vídeo ou aqui durante o vídeo, vai pausando e vai acompanhando na Bíblia tudo que eu vou te falar. Para começar, gostaria de ressaltar duas coisas importantes. Se você procurar a tradução de profecia, você vai encontrar previsão do futuro. Porém, biblicamente, profecia significa mensagem de Deus. Então, nós vamos ver hoje uma mensagem de Deus para você. Então, acompanhe comigo lá em Malaquias, o capítulo é o 4 e o verso 1. Pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E agora o verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, e fira a terra com maldição. Então aqui a gente consegue perceber algumas coisas. Primeiro, quando é o grande e terrível dia do Senhor? Você sabe? Segundo, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha esse grande e terrível dia do Senhor. Então vamos parar para analisar alguns pontos aqui. Quem foi o profeta Elias? Ele foi um homem que ele surgiu num período onde o povo de Israel estava em grande apostasia, quando o povo estava afastado da verdade, dos caminhos do Senhor, aquilo que é o certo. E então surgiu o profeta Elias para que guiasse eles à verdade, à restauração da verdade. Elias, ele tinha costumes próprios, simples, uma alimentação e uma vida simples. O outro Elias que viria deveria ter as mesmas características do primeiro. Então vamos ver agora, lá em Malaquias ainda, o capítulo é o 3, o verso é o 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, um ponto para reflexão. Neste contexto, quem eles estavam aguardando? O Messias em sua primeira vinda. Um dos pontos que nós podemos afirmar isso é que ele diz que virá ao seu templo, né? Então Jesus passaria pelo templo deles. Por isso nós temos uma evidência de que seria a primeira vinda do Senhor. Continuando então no verso 2, diz o seguinte: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Aqui nós já vemos que o profeta já se refere à segunda vinda de Jesus. Por quê? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? Na primeira vinda de Jesus, ele veio humilde, simples, então não teria o que temer, né? Aqui, então, como ele fala sobre um temor sobre a vinda dele, então nós já entendemos que ele fala sobre a segunda vinda, tá? Então, existem dois tipos. A profecia clássica, que acontece ali para aquele determinado momento, e a profecia apocalíptica, que fala sobre momentos futuros. Vamos agora, então, descobrir quem seria o segundo Elias. Abra sua Bíblia em Lucas, o capítulo é o 1 e o verso do 13 ao 17. Anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então aqui podemos perceber algumas coisas. Não sei se você vai lembrar, mas acabamos de ler isso lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, que o Elias que viria converteria o coração dos pais aos filhos. Ele copiou exatamente o verso que nós lemos lá em Malaquias. A Bíblia acabou de nos dar a resposta. Seria João. Gostaria de deixar uma dúvida com vocês. Acompanhem comigo o livro do apóstolo João, capítulo 1. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: não. Parece que eu estou me contradizendo, não? Porque para estudar a Bíblia, você precisa ir na Bíblia inteira, não só em partes. Nós não podemos pegar um verso e já descartar uma teoria ou afirmar uma teoria. Temos que entender tudo que a Bíblia fala sobre um determinado assunto. Então, abra comigo lá em Mateus 17, o verso é o 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, que os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então aqui já podemos reparar que os discípulos conheciam a profecia de Malaquias, que dizia que o Elias viria antes da vinda do Messias. Neste contexto, eles estão perguntando para Jesus, o próprio Messias, sobre essa profecia. E aí continua Jesus respondendo: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, Elias virá? Mas aqui João Batista já tinha nascido. Continuando. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Agora eu tô confusa, Cássia. João Batista é o Elias ou não é? Aqui Jesus fala que ele já veio e que os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Aqui nós podemos ver aquelas duas partes que nós estávamos lendo em Malaquias. Uma referindo-se ao momento presente, né, aquele contexto, e uma outra falando de uma profecia futura. Então, Jesus usa aqui também os dois tempos, virá e já veio. Virá porque ainda virá um terceiro Elias. E já veio porque ele se referia a João Batista como Elias. Nós podemos ler lá em Lucas um detalhe que provavelmente passou despercebido. Ele viria no poder e no espírito de Elias. Ele não viria como o próprio Elias. E quando foram perguntar para ele se ele era o Elias, ele não era o Elias. Leia lá novamente, eles perguntam: você é o profeta? Ele não era o profeta Elias. Ele era apenas João. Só que ele vinha com a mesma função de Elias, que era restaurar a adoração verdadeira, levar o povo para o caminho da verdade. Arrependei-vos dos seus pecados. Ele estava guiando o povo à verdadeira adoração. Da mesma forma, ele era conhecido pelas suas características simples de vestuário e alimentação, como Elias era conhecido também. Então, para finalizar, quem seria o terceiro Elias que estaria para vir? A Bíblia menciona uma pessoa ou um grupo de pessoas que atenderiam ao requisito do Elias que nós esperamos. E eu gostaria que você acompanhasse comigo, e está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então nós aqui podemos perceber que existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que terá como objetivo restaurar a verdadeira adoração, que é lembrar ao povo ter adoração, adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Quem é que fez todas essas coisas? Deus, o verdadeiro Deus. E como nós podemos ter certeza disso? Vamos lá ler em Êxodo 20. Trata-se dos 10 mandamentos.
e, em especial, o quarto mandamento, que termina no verso 11, que diz o seguinte: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Existirá um grupo que virá com o objetivo de restaurar a verdadeira adoração. É única e exclusivamente aquele que fez tudo o que existe no mundo hoje. O céu, a terra, o mar, as águas, tudo que existe. E é importante destacar que, em meio a tantas diversidades religiosas que temos hoje, muitas delas cumprem uma boa parte dos mandamentos que Deus deixou. Porém, não devemos nos esquecer de um mandamento específico, que aponta diretamente para Deus como nosso Criador. E haverá, no último momento, o Elias, que levará essa mensagem sobre a verdadeira adoração, apontando para aquele que fez tudo o que existe nesse mundo, como diz lá em Apocalipse, e aqui se complementa no 4º mandamento de Deus, lá no livro de Êxodo. Deus é o nosso Criador. É necessário que nós entendamos que o terceiro Elias, ele vai guiar o povo à verdadeira adoração. Tem sido você um verdadeiro Elias? Trazendo agora para a nossa realidade, reflita com você. Você segue exatamente o que está na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens, pode ter se perdido. A tradução pode não ser original. Existem muitas desculpas, não é verdade? É necessário repetir isso para que você entenda. A Bíblia é uma só. A lei de Deus é eterna e ela não muda. Lá em Apocalipse diz que viu um outro anjo. Anjo, no original da palavra do grego, significa mensageiro. Tem sido você um mensageiro da verdade? Tem sido você o mensageiro que vai levar a verdadeira adoração? Tem você se lembrado daquele que realmente criou tudo e tem reconhecido isso? Ele deixou um manual, que é a Bíblia. Não nos esqueçamos dele. Que possamos seguir por ele. Ele é o manual que vai nos levar para o caminho certo para a vida eterna. E que possamos refletir durante esse nosso dia, durante nossas atividades, qual tem sido nossa real posição, qual tem sido nossas ações, qual tem sido a sua postura diante das verdades que Deus tem deixado para nós. Gostaria de deixar essa reflexão com vocês, espero que tenham gostado, tenham um bom dia e até o próximo estudo.